Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Porto Negócios. Em meio a toda essa discussão de verticalização, participa ou não participa do TECON 10, hoje o tema vai ser o mercado da operação de containers no Brasil e no mundo. E para falar sobre esse assunto, estou aqui com o Marcelo Samarco, advogado portuário e marítimo, já conhecido pela casa, e pela internet estou com o Leandro Barreto, sócio da Solve Shipping. Senhores, agradeço aí terem atendido o meu convite em meio a essa jorrada na imprensa desse movimento da Maersk e da MSC junto ao CAD. Boa noite, prazer, Tércio, mais uma vez estar aqui no programa para discutir esse tema que volta à tona, né, com esses últimos acontecimentos e já possibilitando, né, uma nova análise aí sobre uma outra perspectiva. Boa noite, Tércio. Boa noite, Marcelo. Tércio, você é um cara legal. Para chamar a gente para tomar cerveja num boteco e tal, não vai, mas aqui para esses temas espinhosos a gente já está acostumado. Bom, no fim, assim, né, nessas últimas semanas houve esse movimento, né, da Maersk junto com a MSC irem ao CAD, já se antecipando ao que está sendo desenhado para o modelo de concorrência do TECON 10, dizendo, eu vou desinvestir, né, eu já quero assinar esse pré-acordo antes do leilão, né, se a Maersk leva o leilão, a MSC passa a ter o controle do terminal e vice-versa, né? O que é bem natural, né? Que seria, mas enfim, é bom deixar as coisas às claras. E aí essa provocação eu queria trazer para a gente discutir um pouco do mapa do mercado container no Brasil, né? E aí talvez eu vou começar aqui contigo, Leandro. Nós vamos falar com o público que já conhece um pouco do nosso mercado, mas eu queria fazer uma recapitulação sobre a questão das alianças, né? Primeiro, os grandes armadores de container e também como é que houve essa reorganização das alianças de navegação, principalmente com o fim da aliança da Maersk com a MSC, né, no início de 2025, e aí constituindo uma nova aliança, né, a Gemini, enfim, e essa reconfiguração aí das alianças e como tem sido o comportamento do shipping aí, não só no Brasil, na verdade, mundialmente, né, e isso acaba se refletindo aqui no nível brasileiro. Tércio, as alianças são um fenômeno global, né? Porque não adianta você ter navio grande se o navio grande não operar a plena capacidade. Você tem navio grande para ter ganho de escala. Se o navio grande anda vazio, você tem ganho de prejuízo e não de lucro. Então, os armadores precisaram se juntar para que, operando esses navios grandes a plena capacidade, reduzisse o custo unitário de transporte. E a gente está agora, talvez nos últimos trimestres ou nos últimos anos, falando muito de lucro dos armadores, né? Mas a gente não pode perder de vista, né, que de 2008 a 2018 esses caras rasgaram 100 bi dos acionistas, né, numa época que a navegação estava muito ruim e que daí surgiu o navio grande, né, para diminuir o custo unitário e os caras conseguirem ganhar um pouco de dinheiro. Ponto. Existe dois formatos aí, né? Quando esses serviços foram criados, eles foram criados de maneira a maximizar a cobertura comercial, os pares de portos, né? Para atender a maior quantidade possível de pares de portos e, com isso, evitar custos de transbordo, e esse foi o modelo predominante. Até que a gente viu, como você bem disse, né, o fim do joint da MSC com a Maersk e o surgimento da Gemini, né, da Maersk com a Hapag, que partiu para um outro modelo, né? No modelo anterior, o navio na longa distância, né, ele andava cheio,
mas a hora que ele começava o pinga-pinga nos portos, ele ficava vazio, e aquilo é ineficiência, aquilo é custo. Então a Maersk e a Hapag passaram para o conceito de hub and spoke. E o que a gente viu, o que a gente está vendo, os primeiros resultados, né, do Gemini, em termos de integridade de schedule, né, de pontualidade para o importador, o exportador, tem funcionado muito bem, né? Então, eu vejo com muito bons olhos assim a questão dos joints, né, dos VSAs, das alianças, que permitem você maximizar o uso daquele ativo, sempre a plena capacidade, sem deixar ele num congestionamento parado, que isso é custo, né? E eu arrisco te dizer, Tércio, lá em 2012, 2013, a navegação ainda tomando aquele susto, né, da crise lá hipotecária dos Estados Unidos, com resultados muito ruins, negativos em sua maioria, e a Maersk solta um balanço ali dizendo que os resultados dela estavam positivos porque ela tinha partido para o Triple E, né, os navios grandes, e conseguiu ter escala. E o que a gente viu nos anos seguintes foram todos os armadores partindo para os estaleiros para encomendar navios grandes, para também melhorar os resultados por meio do ganho de escala. Não me surpreenderia se agora, com os resultados do Gemini, né, a gente visse outros armadores ou outras alianças também considerando a possibilidade de fazer esse hub and spoke, né, para maximizar o uso, né, dos navios. Para fazer um gancho com o tema da nossa discussão essa noite, parte do sucesso do Gemini é por conta, invariavelmente, do modelo Hub and Spoke, né? Mas outra parte importante do sucesso do Gemini é que eles estão operando majoritariamente em terminais próprios, né, da Maersk e da Hapag. E isso dá uma flexibilidade operacional maior e eles otimizam tanto o navio quanto o terminal. Então, a gente não está falando aqui de teoria, a gente está falando de resultado do que a gente já viu nos últimos trimestres aí. Pegando esse gancho, queria jogar a bola para o Samarco. No mapa brasileiro, né, praticamente você tem aí, principalmente na onda de aquisições que nós tivemos no ano passado, a CMA adquirindo a Santos Brasil, a MSC, a Wilson Sons, e na sequência já a Emetame fazendo a parceria, a Hapag fazendo a parceria com a Emetame. Nesse mapa, quando a gente pega de Manaus até o Rio Grande do Sul, basicamente 80% ou mais dos terminais, né, você conta na palma da mão as exceções dos terminais que são de fato bandeira branca, ou seja, que não existe algum armador ou com participação ou com algum contrato de off-take, enfim, um contrato mais amarrado com o terminal. Nessa lógica que o Leandro trouxe, e olhando para a questão do direito concorrencial e muito mais na esfera do direito, como é que você enxerga, Samarco, essa questão de eu tenho uma cobertura territorial de terminais conteneiros com a presença do armador, puxando essa questão tentar manter, né, a sincronia do cronograma dos navios e a possibilidade de fato de atracar, né? Como é que você vê essa questão da restrição da participação de armadores no TECON 10, né? Existe aí um cabo de guerra, né? A Casa Civil dizendo claramente que todo mundo participe, né? E ainda tendo aqui algumas leituras parciais de, eventualmente, por exemplo, os dois maiores do mundo não poderem participar desse certame. Como é que você enxerga isso?
Bom, primeiro, cumprimentar o Leandro, também é um prazer dividir esse espaço com ele, aprender também com o Leandro, que é um craque do setor. Bom, primeiro eu acho que a intervenção, essa primeira intervenção do Leandro, ele já trouxe aí vários elementos importantes, né, que remetem, por exemplo, à questão de infraestrutura. Então, quando a gente fala de ganho de escala, maximização, né, dos navios, né, navios Triple E, né, como foi citado, isso impõe uma necessidade premente de incremento de infraestrutura. Isso passa pela questão de dragagem, né, canal de acesso e também capacidade de berço. Então, essa é uma questão que talvez seja lateral, mas não pode ser ignorada, né? E é um grande desafio que nós temos no Brasil. Independente disso, o que ele trouxe também na análise dele nessa primeira fala, também é importante o ponto de vista da verticalização, né? Quais são os ganhos efetivos que uma verticalização na operação de terminal de container ela pode proporcionar em benefício do próprio usuário, né? do sistema, né? E de toda a cadeia logística. Está muito claro, né? Que quando esses armadores que apostaram, né? Nesse ganho de escala versus custos de transição, conseguiram atingir níveis de performance, né? Níveis de eficiência, um schedule, né? Muito mais interessante para toda a cadeia, né? Muito mais ajustado do que tínhamos antes no cenário anterior. Então, a verticalização, muito contrária do que nós vimos em discussões pretéritas, ela tem efeitos positivos. Isso precisa ser olhado e precisa ser dito. E os exemplos estão aí. Do ponto de vista concorrencial, aí vale também primeiro um esclarecimento que acho que é importante, né? Uma ressalva de que a posição dominante de A, B ou C, né, no segmento não necessariamente representa um ilícito concorrencial, né? Então, o que isso significa? Que para cada caso em que seja detectada a situação de uma posição dominante, né, de um determinado player naquele mercado, precisa ser feita uma análise quanto aos efeitos dessa posição dominante. E a partir disso, se verificar quanto à necessidade, né, de adoção de remédios jurídicos, regulatórios, preventivos a um efeito potencialmente danoso ao mercado. Mas isso não significa dizer que sempre que houver uma posição dominante, esses efeitos serão negativos, né? Então, isso precisa ser estudado no caso concreto, né? E aí, eu tomo como exemplo, em relação a isso, traçando um paralelo aí com o TECON 10 e as decisões que foram tomadas na ANTAC e também no TCU, o que aconteceu em Itaguaí, que não faz muito tempo. Nós tivemos uma discussão grande em Itaguaí, não foi no segmento de container, foi no segmento de minério, de ferro, né? Mas quando houve, né, a licitação do Itaguaí 02, a grande discussão naquele momento era justamente essa, né? Se seria o caso de se impor restrições a quem já ocupava ali uma posição naquele mercado relevante ali da região de Itaguaí, ou se o caminho ideal seria, né, a ampla concorrência. Isso foi objeto de discussão em 2024, né? Tivemos aí um acórdão do TCU que analisou detidamente essa situação, ponderou os efeitos, né? E, na ocasião, a posição da Corte de Contas foi no sentido de que, uma vez que, do ponto de vista concorrencial, não havia nenhum estudo específico apontando que, de fato, a eventual participação ou, eventualmente, se houvesse um vencedor que já tivesse posição naquele mercado, que isso traria efeitos negativos. Então, não havia nenhum instrumento, nenhum estudo concreto nesse sentido. Na ausência desse estudo, a decisão do Tribunal de Contas foi no sentido de privilegiar a ampla concorrência, e isso foi feito. Então, em pouco tempo, né, de 2024 para 2025, né, quando tivemos o julgamento do TCU em relação ao TECON 10, tivemos uma mudança importante, né, de postura ali, de posicionamento da Corte de Contas em relação ao tema. Mas no TECON 10 nós também não temos nenhum estudo concreto que aponte que, eventualmente, se um vencedor ocupar já uma posição no mercado, ou a condição, né, de dominante nesse mercado, não necessariamente isso representa um efeito negativo, né,
E existem, de outro lado, remédios que podem ser adotados caso, eventualmente, né, esse player seja o vencedor ali do certame, que podem ser aplicados para conter uma eventual abusividade, que aí seria a regulação ex post, mas não restringir, né, a participação daquele player ali na licitação, né? Então, isso, resumindo, a única justificativa para uma restrição dessa, que é a exceção à regra, né? A regra é a licitação ampla, seria com base em um estudo aprofundado, né, do ponto de vista concorrencial, de que aquela situação poderia resultar num efeito negativo para todo o mercado. Isso não existe, né? O CAD foi consultado durante toda a discussão, ainda no âmbito da ANTAC, e depois repercutindo no TCU, e na ocasião o CAD mesmo se pronunciou reconhecendo que para que se chegasse a essa conclusão, ele precisaria fazer uma análise mais aprofundada, e isso não foi feito até então. Até porque assim, a regra de fato é garantir a concorrência, ou seja, que vença aquele que tiver a melhor proposta de valor, né? Eu acho que o grande ponto a gente acaba discutindo cerceamento, olhando que toda a concentração de mercado pode trazer prejuízos para o usuário, de fato sim, né? Quando você tem o oligopólio e o monopólio, você cria assimetrias entre o cliente e esse mercado. Aqui não é o caso, mas aí a gente vai absorver aqui no próximo bloco o porquê que todo mundo está olhando para essa lente da concorrência, esquecendo uma lente importante que é o nível de serviço que o Leandro trouxe na fala dele. Mas a gente faz um rápido intervalo e volta para o segundo bloco para falar mais sobre o mercado de containers aqui no Brasil. Boa noite, estamos de volta para o segundo bloco do Porto Negócios. E o nosso tema está focado hoje no mercado container, né? Em meio a diversas manifestações na imprensa sobre a ida ao CAD, tanto da Maersk como a MSC, já se antecipando o compromisso de desinvestimento na BTP, em função de, obviamente, um ou outro ganhar o vindouro leilão do TECON 10. Senhores, a gente fechamos o primeiro bloco falando justamente dessa questão concorrencial, né? E eu fiz o gancho aqui para a gente olhar o que realmente importa numa questão de cerceamento da participação de alguns armadores. O CAD olha a concentração de mercado como algo nocivo ao cliente, né? Primeiro com assimetria de preços e eventual diminuição da proposta de valor ou da qualidade do serviço. Mantendo o mesmo preço, ou seja, as mesmas margens. Aqui se fala muito pouco no nosso mercado container sobre o nível de serviço, né? Ou seja, gate aberto 2, 3, 4 dias, às vezes hoje, né, mais para 2 dias do que para 4 dias para fazer uma exportação, a rolagem de carga para o próximo embarque, atrasos no schedule dos navios. Obviamente, vamos reservar parte desse problema às questões climáticas, né? Hoje, você não consegue garantir de fato que o navio saia de Roterdão ou de Antuérpia ou Algeciras e chegue no Brasil de fato no tempo correto, e qualquer atraso intermediário numa rota, esse atraso acaba virando um efeito cascata, né? Em todo o turnaround do navio. Ou seja, a gente não tem parâmetros para analisar a qualidade do serviço e a satisfação do cliente de fato, né? Você trouxe um elemento aqui no primeiro bloco, Leandro, sobre a manutenção do schedule e a assertividade de ter uma rota performando, né? Uma coisa é a performance no balanço do armador, outra coisa é a performance no balanço do terminal e do cliente, né? Como é que vocês dois, aí eu vou abrir a pergunta para os dois, olham essa questão do nível de serviço? Eu venho discutindo bastante isso nos programas aqui,
Isso serve também para o exportador do agronegócio, para qualquer ente da cadeia logística. Pouco se fala de indicadores de desempenho, né, indicadores de satisfação do cliente, e como é que a gente pode aqui usar esse programa já como um embrião para trazer isso como um elemento mais importante, por exemplo, inclusive nos editais, né? Se coloca o critério de mensuração do contrato no pagamento e quase nada se fala sobre qual o nível de serviço que eu entrego para o meu cliente. Uhum. Olha, Tércio, sendo muito sincero para você, eu acho a sua provocação fantástica e acho que pode ser sim uma excelente ideia para fazer parte aí dos editais, né? Essa história do nível de serviço. Hoje a gente aqui na Solvay, a gente mapeia, né, o nível de utilização dos berços, dos terminais, semana após semana, né? Quase que em tempo real. E a gente percebe que 2/3 dos terminais brasileiros estão operando acima do que é recomendado como nível operacional ótimo, capaz de absorver um navio atrasado, uma greve, um mau tempo ou coisa que o valha. Mas também é verdade, Tércio, que as commodities de maior valor agregado, elas estão mais prontas para pagar por um nível de serviço. Tem muitas commodities mais baratas, né, que não pagariam. Elas, ao contrário, elas embarcariam com quem fosse mais barato, ainda que fosse $50, $20 mais barato, ainda que soubesse que vai ter atraso. Então, eu acho que tem diferentes públicos aí no mercado. Mas você encerrou o último bloco falando, né, do nível de serviço e tudo mais. Eu queria puxar de volta uma outra provocação aqui, falando sobre terminais, né, e falando sobre concorrência. Nem sempre você ter mais terminais vai fazer o preço baixar. Porque se você tem vários terminais médios, ele não tem a mesma eficiência, o mesmo ganho de escala de que um terminal, três médios, né, ou 4 médios, são mais ineficientes do que 3 médios. Essa é a minha aula número 1 de concorrência que eu dou na faculdade. Perfeito. E salvo engano, doutor Samarco, o senhor me corrija se eu estiver errado, tem um posicionamento do CAD muito claro, falando que, sob certas circunstâncias, a concentração, a verticalização, ela pode ser benéfica. E eu acho que seria, essa circunstância, um bom exemplo, né? Quanto maior a escala, né, menor o custo. Porque se você só vai atrás de custo por meio de concorrência, uma hora alguém pode exagerar aí para tentar ganhar mercado ou para fazer um dumping e quebrar o outro, ou então vai todo mundo desaparecer do mapa, vai ficar com o equipamento sucateado, vai ter uma operação ruim porque a coisa, os caras estouraram a margem para poder competir de maneira irracional, né? Então, tem alguns cuidados que a gente precisa tomar, né? Esse é o velho winner's curse, né? E a gente tem vários desses no mercado portuário. Disputas acaloradas na B3 e no final vê que a conta não fecha ou alguém fez alguma conta errada. Eu brinco assim, quando eu trabalho com um cliente, a gente perde o leilão, bom, a gente perdeu o leilão fazendo a conta certa, né? Porque quem ganhou pode ter feito a conta equivocada. Pode ter uma grande surpresa lá na frente, né? De fato, o CAD tem estudos técnicos balizados e muito aprofundados, né, com relação aos efeitos, né, da verticalização, por exemplo, né, e ponderando até isso que o Leandro falou, né, muitas vezes
né, nem sempre, né, os efeitos são deletérios ao mercado. Existem até aspectos positivos, e isso precisa ser analisado em cada situação, né? E nós temos, né, hoje aí como mensurar, né, e de uma forma muito clara, né, a operação, né, de um terminal de container bandeira branca versus um terminal de container verticalizado, e a partir disso detectar, né, os ganhos de eficiência entre um e outro modelo, né? E não só no Brasil, né? Isso é um fenômeno que acontece mundialmente, né? Então, os terminais verticalizados não são, né, uma particularidade, né, dos terminais aqui no Brasil. Isso acontece no mundo afora, né? Então, o mais importante, aí eu entendo e concordo, né, quando você coloca que o foco deveria ser o nível de eficiência, o nível de serviços, né, se o serviço é adequado ou não, e a partir disso se estabelecer as melhores regras ali para atender à necessidade, né, da demanda. E isso acho que traria muito mais benefícios, né, ao nosso mercado do que simplesmente tentar, só pela concorrência, estabelecer ali um nível razoável de preço, mas que não necessariamente vai acarretar, né, uma eficiência, né, na prestação do serviço. Exato. Então você pode ter ali preços módicos, mas com um nível de serviço muito precário, né, e isso vai gerar custo, obviamente. Mais tempo da carga, eventualmente no terminal, para ser carregada no navio, no movimento de importação. A rolagem algum de problema carga também, a rolagem de carga. Enfim, nós temos deficiências também no retorno, né, do contêiner vazio por questões de infraestrutura, de logística. Então, tudo isso tem que ser mensurado, né? E quando você coloca o nível de serviço como, né, o eixo principal dessa análise, a questão da verticalização ela deixa de ser, né, o ator principal, né, do debate. A posição dominante ela passa a ser olhada como deve ser, né, de uma forma equilibrada, porque não necessariamente a posição dominante vai exercer ali um efeito negativo, né, no segmento. E, de outro lado, existem mecanismos para coibir eventuais abusividades, né? Então, é melhor privilegiar o nível de serviço, né? É preferível, e para isso o ideal seria uma concorrência aberta, né? Uma concorrência ampla, mas com mecanismos que podem mitigar eventuais efeitos deletérios, como, por exemplo, o que está se discutindo no caso do Tecon 10, né? O desinvestimento de quem já é um incumbente aqui no Porto Santos nesse segmento. Isso é perfeitamente possível, não é uma coisa de outro mundo. E, inclusive, né, pegando o gancho do que você falou no bloco anterior, o movimento, né, de MSC e Maersk já é importante porque já sinaliza isso concretamente, né? Bom, se um ou outro aqui vencer o certame, já existe um pré-acordo, existe uma intenção que foi noticiada ao órgão de controle da concorrência, né, no sentido de desinvestir para poder assumir o novo ativo, né, e já prevenindo, né, um efeito que pudesse ser negativo, né, no segmento em termos de dominância ali do mercado. Então, o que nós precisamos é equilibrar, né, os ganhos efetivos que uma ampla participação pode trazer para o nosso segmento, né, e em relação ao que nós temos disponível para poder mitigar eventuais consequências negativas. E esses mecanismos nós temos. Esse é um ponto importante. Eu vou pegar até um gancho aqui do que o Leandro trouxe, né? Tem cliente que não quer pagar nem $50 a mais num frete de container, independente se ele sabe que de fato vai ser arrolado para o próximo navio. Eu tive uma abordagem de uma empresa que tinha aí uma operação de 200 containers por mês, reloginho, e ela estava sofrendo o atraso da carga para chegar em Santos. E a análise proposta era qual que é a melhor rota, né, para ter mais segurança da entrega no tempo certo.
Eu falei, mas para isso você precisa gastar mais na tua logística, né? Infelizmente hoje, grandes processos de aquisição, de compra de serviço logístico é feito na matriz. Menor preço, dado uma rota. Quer dizer, não se estabelece quais são os planos B para aquela rota, e quem compra um único serviço pode sofrer em algum momento por ele. Se você tiver 2 serviços, você joga mais numa rota ou mais numa outra, e obrigando a empresa no final a ter um aumento de estoque, que é custo, né? Em detrimento de ter um nível de qualidade no serviço logístico. Poxa, você escolhe, eu quero estocar mais sabendo que a minha carga vai atrasar, ou eu trabalho com estoque mínimo, preservando o caixa da empresa e trabalhando e pagando melhor por essa logística. No final existe um saving aqui no fluxo de caixa, mas qual é a minha escolha, né? Vou castigar o meu estoque ou eu vou investir na minha logística? E isso tem um pouco de postura de quem compra o serviço também, não só quem oferece, né? Olhando para esse ponto, né, da verticalização e de que eu brinco assim, não existe, ninguém pode ser a favor ou contra a verticalização. É um fato, né? Não acontece só no mercado container, acontece no mercado de líquidos, na mineração, na celulose, enfim. É que a verticalização pela carga é mais palatável e inteligível para o mercado, né? E para a comunidade portuária. Quando a verticalização está no ativo, linkar terminal com navio, fica difícil de gerir, né? Porque no final ele está verticalizando dentro do serviço logístico, né? Mas tem outros tipos de verticalizações, né? A própria Deep World hoje tomou a decisão de subir para o nível de freight forward e hoje vende logística aérea, inclusive, né? E obviamente com uma estratégia de olhar toda a matriz, né, de portuária da Deep World no mundo inteiro. Queria provocar aqui sobre o mercado relevante, né? Se discute muito o incumbente santista, né? Mas, e aí eu vou jogar a bola pro Leandro. Quando a gente disputa aqui no mercado santista um serviço de exportação de algodão, né? Eu estou pegando um exemplo equivocado, talvez, vamos pegar o café, né? O serviço de exportação de café. O Rio de Janeiro é um concorrente do mercado santista, né? Paranaguá, eventualmente, talvez em menor nível, né, um concorrente. O Porto de Santos concorreu com café no Breakbook e no Porto do Açu, né, na Portocel. São Sebastião também. São Sebastião também. Então, veja, por que restringir que o mercado relevante é o Porto de Santos, sendo que o Porto de Santos concorre na proteína animal, com Paranaguá, com Itapuá, você acabou de... Hoje tem algodão batendo lá em Itapuá, batendo em Paranaguá. Eu queria explorar melhor isso, né, contigo, que entende e estuda a ocupação de berço Brasil todo. Na tua visão, o que seria um mercado relevante? Eu tenho minha opinião, eu queria saber a tua. O que seria um mercado relevante para o mercado container quando a gente coloca Santos no holofote? Santos está do lado do maior polo consumidor brasileiro, né, que é a Grande São Paulo. Então esse é o grande ativo de Santos, né, e isso ninguém vai tirar de Santos. Santos vai sempre será o que a gente chama de must-go port, né? Não vai ter hoje tem um serviço que vem até o Brasil e não faz Santos, né? Que ele faz só Itajaí e Paranaguá e vai embora para a África, mas porque não tem mais janela de atracação em Santos, né? Não é porque ele não gostaria de atracar Santos. Não foi uma opção. O que eu acho, não foi. O que eu tenho percebido, Técio, é que a escassez de capacidade portuária no Brasil está tão grande hoje que, ao contrário do que eu aprendi quando eu entrei nesse setor, que o navio ia aonde tinha carga, hoje em dia o que a gente está vendo é que o navio e a carga estão indo aonde tem porto, né?
tem alguns cases aí no mercado que mostram isso. Todo mundo que estava com alguma capacidade ociosa, Salvador, Itajaí, quando reabriu, na hora que falaram, poxa, esse porto está com uma utilização de berço um pouco mais baixa, foi lá 2, 3 serviços e hoje praticamente a gente não tem mais. A gente viu, né, embarques de madeira em Sepetiba, a gente viu uma série de coisas. O algodão está saindo lá na Bahia agora, né, com esse serviço esse novo serviço da MSC, o Nil Santana pegando o algodão lá. Então, o navio e a carga estão tendo que ir nos poucos portos que ainda tem algum tipo de capacidade. O que me deixa um tanto quanto desconfortável, eu diria, porque esse atraso, né, e muito disso que está acontecendo hoje é por conta desse atraso para os novos terminais, como o Tecon Santos 10, né? Que já está há muito tempo aí e isso daí não é como fritar pastel, ele vai levar 5, 10 anos para entrar a plena capacidade. Então, quanto mais a gente estende essa conversa, que já tem aí para mais de 10 anos, né? Pior a gente está deixando a situação para o importador, para o exportador, para o armador, para o agente de carga, para todo mundo. Aliás, hoje, a movimentação de carga no Brasil só está acontecendo graças à zona secundária. Porque a zona primária não tem mais capacidade para suportar. A carga está batendo na zona primária e logo escorrendo, né, para que a gente possa ter uma sobrevida aí de capacidade nos terminais. Até quando vai? A velha briga entre terminal e CLIA, hoje o CLIA está dando fôlego, né, para os terminais aqui em Exato. Vamos fazer um rápido intervalo que estamos estourando o tempo aqui e a gente volta daqui a pouco com mais Porto Negócios. Boa noite, estamos de volta para o terceiro bloco do Porto Negócios e fica agora com o Momento Arbitra. Momento Arbitra. Olá, pessoal. E o PCS, hein? O famoso Port Community System, aquela plataforma de integração onde as empresas, as autoridades e os usuários de um porto se juntam para trocar informações de forma ágil, segura e automatizada, evitando processos manuais e retrabalho. Eu já estive aqui algumas vezes no Momento Arbitrar falando que o PCS não é simplesmente um sistema de TI, mas sim um sistema organizacional que até tem uma plataforma tecnológica para funcionar, mas que depende essencialmente de uma camada forte de governança e de uma camada de processos operacionais para que possa produzir seu principal benefício, que é a eficiência geral da comunidade portuária. Eu também já disse que o PCS não é mais um sistema do governo para controlar os privados. Para isso já existe um sistema da Autoridade Portuária, da Receita Federal e muitos outros. Pelo contrário, o PCS é um sistema essencialmente privado que mostra para os clientes do porto, que são os navios e os importadores e os exportadores, que é muito melhor usar esse porto aqui do que o porto vizinho. Porque aqui é mais seguro, é mais rápido e é mais barato. Vocês lembram? O PCS não substitui nenhum dos sistemas particulares dos seus participantes. Cada um preserva o seu. Toda vez que alguém precisa de uma informação que está no sistema do vizinho, isso trafega de forma segura e rápida por esse verdadeiro varal tecnológico onde todos penduram seus sistemas. Em 2024, o Banco Mundial publicou um estudo que analisa o estágio dos PCS em 897 portos de 201 países. O Brasil não apareceu nem no cantinho dessa foto. Infelizmente, e continuamos assim até hoje, sem nenhum PCS instalado.
mas um dia atingiremos o nível de maturidade que permita usufruirmos também dessa modernidade. Momento Arbitrar. Estamos de volta do estúdio. Estou hoje com Marcelo Samarco, advogado portuário e marítimo, já conhecido da casa, e Leandro Barreto, sócio da Solvo Shipping. O nosso tema focou no mercado container, em meio à corrida da Maersk e a MSC ao CAD, se antecipando ao compromisso de desinvestimento na BTP. Leandro, vou voltar contigo. No final do segundo bloco, a gente abordou a questão do quanto que os CLIAs, né, beberam aí dessa falta de capacidade portuária na área primária, e o que era uma briga no passado, nessa marca entre terminal e CLIA, hoje praticamente um depende do outro aí para que os negócios aconteçam e a gente consiga entregar a capacidade ao mercado. Mas eu queria abordar um pouco da urgência do leilão, né? Não vou nem encostar no fato de N problemas na modelagem técnica, né? A capacidade almejada de 3,5 milhões, acho que todo mundo ficou olhando tanto a questão da concorrência que esqueceu o básico, que era esse projeto para de pé. Cada um que vai disputar esse leilão vai fazer a sua conta e o que é factível no terminal e, obviamente, no PBI vai fazer a nova sua proposta de terminal. Mas dentro do cenário internacional, Leandro, e das alianças e das composições e participações globais, como é que é o cenário hoje Maersk e MSC no Brasil? Tércio, muito interessante essa sua pergunta, obrigado. Quando a Maersk e a MSC se juntaram no projeto BTP, elas andavam em joint na Rota da Ásia. Elas tinham um serviço compartilhado na Rota da Ásia. Mas desde que a Maersk comprou a Hamburg Süd em 2016, a Maersk deixou a casa própria dela, né, onde ela tinha 50% da casa, e foi morar de aluguel na Santos Brasil, e hoje está na DPW. Exatamente porque com a compra da Hamburg Süd e os órgãos anuentes, os órgãos anticoncorrência na Ásia, eles proibiram que a Maersk e a MSC andassem junto. Então, independente dessa briga, se pode, se não pode, se vai concorrer, se não vai, se tem que ser amplo ou fechado, o fato é que a BTP, né, como uma sociedade entre Maersk e MSC, deixou de fazer sentido desde 2016, desde 2017. Então, para que a gente possa maximizar a operação em Santos, né, seria muito desejável que ou a Maersk ou a MSC deixasse a BTP e fosse para algum outro lugar. Esses dois players, eles têm mais de 2/3 do terminal, da movimentação portuária no Porto de Santos. Então, é natural que esses caras possam ter aí, né, querer disputar uma casa própria para cada um deles nesse terminal. Eu acho que faria, do ponto de vista operacional, sem puxar brasa para qualquer sardinha, do ponto de vista operacional, faz sentido que cada um busque ter o seu terminal, até por conta do que a gente falou lá do Gemini, que a gente está vendo que terminais associados a armadores estão dando uma integridade de esquadra melhor, um nível de serviço melhor para o cliente. O Leandro deixou um gancho e eu queria finalizar o programa contigo, Samarco. A Maersk e a MSC compõem aí acima de 50% do mercado nacional de navegação e em alguns portos, obviamente, esse número aumenta. Como é que os dois maiores armadores do mundo têm menos de 1/3 da capacidade portuária, somados, menos de 1/3 da capacidade portuária no principal porto do país? Eu acho que talvez essa mensagem ela é tão emblemática que ela consegue jogar uma pá de cal nessa disputinha entre bandeiras brancas, armadores
entre armadores, né? Ainda mais agora com a CMA já com a sua casa própria bem definida. Olhando para o direito marítimo, né? E as boas práticas internacionais. E tudo que a gente já comentou no programa, a questão de eficiência, nível de serviço, como é que se enxerga o TECON 10? Ele é, de fato, a porta para o divórcio Maersk, MSC na BTP, garantindo os níveis de atendimento a um mercado relevante dos 2 maiores armadores do mundo? Acho que o Leandro até tocou nisso, né? É uma grande solução, né, para uma situação que está colocada desde da aquisição da Hamburg Süd pela Maersk, né? Então isso já tem alguns anos, né? E hoje a estrutura que o BTP oferece, ela não comporta 2 players dessa magnitude. Então há uma necessidade, né, operacional de que um deles busque ali a sua operação própria, né? Então o TECON 10 nesse cenário ele se apresenta ali como uma solução ideal. E aqui, não puxando, né, para esse ou aquele player que tem interesse, já manifestou diversas vezes publicamente, né, o interesse nesse leilão, mas do ponto de vista operacional é muito claro, né, que ali é uma solução ideal, né, para que cada um tenha ali a sua operação própria. Isso pode beneficiar o nível de serviço do próprio BTP, que já tem um nível elevado, por ser um terminal verticalizado, e proporcionar o surgimento de um outro terminal de contêineres com uma oferta a mais ali de espaço, né, e também de capacidade de berço, para atender essa demanda reprimida que, como todos nós sabemos, temos ali uma escassez em toda a costa brasileira e no Porto Santos. Então, dito isso, né, é uma expectativa muito grande do mercado, independente de quem venha a ser, né, o vencedor desse leilão, de que ele aconteça o quanto antes possível, né? Porque, de fato, nós temos aí uma grande janela, né, de oportunidade para atender essa demanda. Como o Leandro comentou, isso vai levar um tempo, né, até a implementação efetiva do terminal e ele poder operar, né, no limite da sua capacidade desenhada. Isso leva um tempo, né? Então, quanto antes precisamos aí que esse leilão ele ocorra. E aí, né, como já foi também mencionado aqui ao longo do programa, a questão de restrição ou não restrição, existem mecanismos para trazer a segurança jurídica necessária para todo o setor, para que não haja nenhum efeito negativo, né? Sobretudo em relação aos usuários que tomam esse serviço. Aí é onde a regulação ex post, ela de fato tem que se fazer valer, né? Medição do nível de serviço, medição de ocupação de berço, ocupação do terminal, truck cycle, enfim, todos os indicadores que hoje um terminal pode ter e pode se digitalizar essa informação para a agência acompanhar, né, e monitorar a variação do nível de serviço. Veja, sempre vai ter um problema em algum terminal, em algum momento do ano. Ainda mais quando a gente fala de um país que é agroexportador, que pressiona inclusive o mercado containero no segundo semestre. Coisas acontecem. O que a gente precisa só definir é a régua e a régua para o nível de serviço, né? Que tem muito a ver com taxa de ocupação, e qual é a medicina regulatória para observar desvios do mercado, né? Senhores, eu teria aqui uns 3 programas. E pior que a gente começou a falar no começo do programa, como é que a gente ia falar em 3 blocos sobre TECON 10, né? Enfim. E não coube nos 3 blocos o assunto. Leandro, quero agradecer o pronto atendimento teu aqui ao nosso programa e esperar você nas próximas vezes aqui para falar de um tema tão importante, que é o shipping, especialmente o shipping containero. Sempre às ordens, amigo. Conta com a gente aqui. É um prazer falar com vocês e pena que não deu para estar no estúdio hoje, mas numa próxima a gente vai. Legal. Samarco, mais uma vez, obrigado por ter atendido o meu pedido e muito bom ter você aqui sempre para falar de forma clara e lúcida sobre o nosso mercado. Obrigado, Tércio. Obrigado, Leandro. Satisfação de participar do programa mais uma vez. Sigo à disposição. Legal. Bom,
Ficamos por aqui, o editor vai matar, porque eu estourei o tempo, mas agradeço a audiência e aí eu espero você na semana que vem, nesse mesmo horário aqui no Porto Negócios.